Olá, boa tarde, boa terça-feira. O NT Sul está começando ao vivo na hora do almoço, aqui na Novo Tempo, com as principais notícias do dia e com reportagens especiais. A gente vai contar a história de um nascimento múltiplo, inesperado, que surpreendeu uma família de produtores rurais. Um fato relativamente raro em propriedade aqui de Cachoeira do Sul, o nascimento de bezerros gêmeos. Lei Maria da Penha completa 15 anos. Vamos falar sobre ações para melhorar o atendimento a vítimas de agressões domésticas e como evitar que histórias assim se repitam. Então, ali no serviço a gente sempre orienta da importância de registrar, mas deixamos no tempo dela até que ela se sinta segura para fazer isso. Relatório divulgado ontem sobre mudanças climáticas traz embasamento científico para problemas ambientais cada vez mais recorrentes e faz alerta para risco de colapso climático. No Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre importância da integração das cidades com a natureza e o conforto que isso gera para quem vive no ambiente urbano. Vamos falar ainda sobre uma noite de talentos solidários em Cachoeira do Sul. E já te convidamos para participar do NT Sul. Tem uma notícia que você gostaria de compartilhar com a gente? Mande mensagem para o nosso WhatsApp, é o 51997697129. E tem live em facebook.com/TV Cachoeira. Você pode participar por lá também. Tudo a partir de agora no Telejornal NT Sul. E a gente começa trazendo os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul, destacando que o número de novos casos tem ficado baixo nas últimas semanas. Ontem foram confirmados apenas 2 casos. Foram notificados 40 suspeitos, 46 foram descartados e mais 3 pessoas estão recuperadas. Com isso, o panorama geral de Cachoeira do Sul em relação à Covid é o seguinte: 10.738 casos confirmados, 45 suspeitos, 9.304 descartados, 10.518 recuperados e 202 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19. E agora uma informação importante para quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid agendada. Doses de AstraZeneca marcadas na carteirinha de vacinação até o dia 24 de agosto podem ser antecipadas para o dia 11. E doses de Pfizer agendadas para o dia 18 de agosto podem ser antecipadas também para o dia 11. Com isso, Cachoeira do Sul vai adotar o intervalo mínimo entre as aplicações de doses de 10 semanas. Informações sobre vacina para quem mora no interior de Cachoeira do Sul. Vai ter vacinação contra a Covid no interior nesta quarta e quinta-feira. A equipe da Secretaria de Saúde vai estar na localidade do Piquiri, Posto Shell, nesses 2 dias, na quarta e na quinta. A aplicação da primeira dose é para quem tem 27 anos ou mais. A vacinação começa às 8h30 da manhã. Gente, a Lei Maria da Penha completou no sábado 15 anos em vigor. A legislação específica no combate à violência contra a mulher tem sido fundamental para a garantia dos direitos e da cidadania, mas os números mostram uma triste realidade. A violência contra a mulher é considerada uma epidemia. Nesse mês de agosto, diferentes órgãos fazem ações com o objetivo de melhorar o atendimento e evitar que histórias se repitam. Acordei de repente com um forte estampido. Abri os olhos, não vi ninguém. Imediatamente fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu. Meu Deus, o Marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. As palavras são de Maria da Penha Fernandes. A mulher que deu nome à lei lutou por justiça há mais de 19 anos. Aos 30 anos, a cearense fazia mestrado na Universidade de São Paulo, onde conheceu o economista que seria seu marido. Em 1976 se casaram e no ano seguinte foram morar em Fortaleza. Neste momento começaram as agressões. Sofreu vários tipos de violência e tentativa de feminicídio. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983. Quando fui atingida por um tiro nas costas, deferido pelo meu próprio marido e que me deixou paraplégica. Maria da Penha tinha 3 filhas pequenas. Com a ajuda da família e de amigos, conseguiu sair de casa. O primeiro julgamento ocorreu 8 anos após a agressão, mas a prisão do agressor só ocorreu em 2002. O caso foi denunciado à Organização dos Estados Americanos.
O Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão e foram recomendadas medidas de proteção às brasileiras vítimas de violência. Assim, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a criação de uma lei, assinada em 7 de agosto de 2006. Minha maior alegria é que essa conquista tenha ajudado a todas as mulheres do meu país, que são vítimas de violência doméstica. Esta lei, batizada por meu nome, veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Uma das principais inovações da lei são as medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor da casa e da mulher agredida. Antes da lei, a violência doméstica contra a mulher era tratada como crime de menor potencial e as penas geralmente se reduziam ao pagamento de cestas básicas ou trabalhos comunitários. De acordo com o mapa da violência, em 2018, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas, totalizando 4.519 vítimas. 68% das mulheres assassinadas eram negras. Analisando o período entre 2008 e 2018, a taxa de homicídios de mulheres aumentou 12,2%. No mesmo período, no Rio Grande do Sul, o aumento foi de 16,9%. Nos últimos 12 meses, a Defensoria Pública do Estado atendeu 10.849 mulheres que pediam medidas protetivas. Para marcar os 15 anos da lei, realiza ação especial ao lado da Delegacia da Mulher na capital. Então a ideia é ter números consistentes das demandas que chegam aqui para que a gente consiga, daqui a um tempo, enfim, o mais rápido possível, atender essas mulheres na forma de plantão. Ter um defensor público para atendê-las todas as vezes que elas chegarem aqui. Nesta semana, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa também criou um canal para denúncia. A Lei Maria da Penha caracteriza 5 tipos de violência doméstica e familiar: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. É preciso que as mulheres tenham informações para reconhecer essas violências e que denunciem, e principalmente que tenham uma correta orientação. Tem também casos de abrigamento, de encaminhar para um abrigo, enfim, são situações que não são voltadas à atividade policial. E o não encontro de alguém que atenda a essas demandas tem dificultado, tem feito com que elas retornem para os agressores, porque elas não têm outra saída, não têm outra opção. Não podemos tolerar a violência no ambiente doméstico, né? Achar que é normal, que isso pode acontecer. Existe legislação para isso e nós precisamos, portanto, nos conscientizar enquanto sociedade, como homens, como mulheres, que não é possível que um homem agrida uma mulher no ambiente do lar ou em qualquer ambiente que seja, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações sobre direito das mulheres, sobre como elas estão sendo atendidas aqui em Cachoeira do Sul. Então, já aqui nesta edição do Telejornal NT Sul. E você, qual é a sua percepção sobre essa questão da violência no ambiente doméstico? O que você acha que poderia ser feito para que os casos reduzissem, diminuíssem? Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp ou então na nossa live. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no Telejornal NT Sul. E a gente quer repercutir estes temas com você. A sua percepção é sempre muito importante. Então mande já a sua mensagem, 51997697129 é o número do WhatsApp, tá na telinha aqui, para você participar também aqui com a gente, tá bem? E a nossa live, você já sabe, lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, estamos aguardando o seu recadinho. Olha só, há 7 anos, um grupo de voluntários se reúne para mobilizar a comunidade de Cachoeira do Sul em ações beneficentes através da música. O show presencial que recebia a doação, este ano vai ser em forma de live e drive-thru para doação de agasalhos e alimentos não perecíveis. A Lena Caetano fala conosco lá do Viveiro Cultural, onde tudo deve acontecer, para contar mais detalhes da Noite dos Talentos Solidários, que acontece na quinta-feira a partir das 7 horas da noite. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar e todos juntos cantar. Clênio Rosa, músico conhecidíssimo aqui de Cachoeira do Sul. Começamos essa entrevista, Daniel, de uma maneira diferente, mas para fazer um chamamento para quem nos acompanha sobre a essência da Noite dos Talentos Solidários. Uma iniciativa que já tem quantos anos, Clênio? É a 7ª edição da Noite dos Talentos Solidários. Que acontece em poucos dias aqui em Cachoeira do Sul. Na verdade, vai ser, a gente está aqui na frente do Viveiro Cultural,
local onde vai ser realizada essa live, de onde vai ser gerada essa live, através das redes sociais, e a gente está aqui para dar o serviço para vocês. Conta um pouquinho para a gente, Cleni, quantas pessoas vão participar, qual vai ser a essência do evento este ano. Bom, Lena, e a todos que nos assistem, muito obrigado novamente à TV Cachoeira pelo apoio. São mais ou menos 28 artistas que vão participar conosco. A gente agradece a esses companheiros de arte, de estrada, grandes amigos, que tem vários que desde a primeira nos acompanham. Então a gente fica muito feliz em estar com esses companheiros de arte, decoração, de cultura, participando novamente da Noite do Talentos Solidários, que desde 2014 ela acontece aqui em Cachoeira do Sul. Então a gente está muito feliz. Esse ano, perante a pandemia, num modelo diferente, vai ser aqui no Viveiro Cultural, onde a gente vai fazer uma live transmitida pela página do Talentos Solidários, através da página do Talentos Solidários, que vai acontecer então a partir das 19 horas no dia 12 de agosto. Como vai ser este ano? O que vai ser arrecadado? Quem será beneficiado? Qual vai ser a dinâmica de participação da comunidade, de quem estiver assistindo essa live? Bom, esse ano a gente vai arrecadar agasalhos, né? Apesar que tem feito uns dias mais amenos agora, mas a gente sabe da necessidade dos nossos irmãozinhos, né? Que passam são vulneráveis, né? Ao frio, à chuva, às intempéries e também alimentos. Então a comunidade que estiver assistindo vai ser disponível um drive-thru? Isso, é essa palavra que a gente estava combinando aqui, né? Aqui direto do Viveiro durante a live, e também a gente vai disponibilizar, o pessoal vai estar anotando o endereço de quem tiver condições, né, de passar o endereço para a gente ir lá buscar. A gente agradece também, a gente já fez o contato com o Poder Público, que vai disponibilizar uma viatura para nós, para a gente fazer esse recolhimento, e durante a semana também o Viveiro Cultural vai ser um dos pontos para a gente arrecadar esses alimentos e esses agasalhos para a gente depois disponibilizar na Estás, e também a gente sempre leva ali para o pessoal do Centro Pastoral, onde eles sabem onde que é o nicho dessas pessoas mais necessitadas na nossa cidade. Os parceiros de sempre participam, Cleni? Já tem uma galera que sempre participa todos os anos, né? A gente de fé que está aqui, vai estar aqui mais uma vez também participando. Sim, com certeza, né? A gente agradece todos os artistas, são 28 os artistas, né? Estou com o nomezinho de cada um aqui, eu quero agradecer de coração vocês. O Viveiro Cultural, né? O Viveiro Café, o Super Pro Tapetes, na pessoa do Thiago Leite, que é um cachoeirense que mora em Porto Alegre, que toda a parte da transmissão ele pagou para a gente. Os co-irmãos de comunicação, JP, a GVC, o Grupo Fandango, a nossa querida TV Cachoeira, o Cassiano DJ, que vai lidar com todo o som, a GB Assessoria Artistas, na pessoa do Gringo, a Mara Festas, que vai fazer a questão do palco para nós, e todos os artistas solidários, né, que estão conosco, aí são mais de 28 cantores. A gente vai fazer um momento bem bacana, porque vai ter agendamento de horários aqui para não ter aglomeração. O Viveiro aqui, ele suporta, eu estava conversando com o Rodrigo, o Viveiro ele suporta 30 pessoas aqui, então são 20 e poucos artistas, e lá dentro, lá, suporta 10 pessoas lá tranquilamente. Então vai ficar gente aqui do lado de fora, vai ter o agendamento de horário para as pessoas que irão se apresentar, faz aquele rodízio bem bacana, tudo dentro da parte de plano de contingência de saúde. Quero agradecer na pessoa do secretário, a Eunice foi lá falar com o secretário, vai estar disponibilizando um colaborador da Secretaria de Saúde aqui na medição de temperatura, álcool gel. Então a gente está muito feliz porque o apoio do Poder Público está conosco, o apoio da comunidade, dos artistas. Quero te agradecer que está sempre conosco, né, disponibilizando a TV Cachoeira, na pessoa do Daniel, de todos os colaboradores da TV Cachoeira, e tu também vai estar conosco cantando. Então eu faço o apelo e o convite para a comunidade de Cachoeira do Sul, que dia 12 de agosto, na próxima quinta-feira, aqui direto do Viveiro Cultural, mais uma noite de talentos solidários, a live que será para arrecadar alimentos e agasalhos para os nossos queridos irmãos que passam necessidade na comunidade de Cachoeira do Sul.
Leninho, obrigada pela participação mais uma vez conosco, parabéns pela iniciativa, a gente participa sempre com muito gosto. E você que nos acompanha, desde já, dá uma olhadinha no seu roupeiro aí, dá uma olhadinha naquela roupa que você usaria, mas que você não usa mais. Roupa em condições de uso para fazer a sua doação, ou então, desde já se programe para adquirir algum gênero não perecível. E no dia 12, quinta-feira, né? Quinta-feira. Aqui em frente ao Viveiro Cultural vai ter ponto de arrecadação e você vai acompanhar a live pelas redes sociais da Noite dos Talentos Solidários e também vai poder participar com doações. Uma iniciativa que realmente merece ser prestigiada e as pessoas que precisam, com certeza, ficarão bem mais agasalhadas neste finalzinho de inverno e também alimentadas com a sua colaboração. Daniel, este é o serviço e a gente espera a participação de todos. Eu volto contigo no estúdio. Legal, muito obrigado, Lena, pelo seu recado, pela importante informação. Nosso abraço ao Clênio, né? E fica aí então o nosso recado, nosso apelo à comunidade. A gente sempre tem alguma coisinha que pode doar, né? Dá aquela olhadinha básica no guarda-roupas, né? Tem ali aquela peça que, quem sabe, a gente pode doar para alguém que realmente está precisando mais do que a gente. É bom demais a gente se envolver em projetos assim, fazer o bem a quem está precisando, e tem muita gente realmente precisando de tanta coisa. Então, o pouquinho que a gente pode fazer certamente vai fazer diferença na vida do próximo. E eu percebi aí que a Lena Caetano já aproveitou o momento também para cantar, né, que eu sei que ela gosta muito, bem bacana, na reportagem. Bom, se você perdeu algum detalhe sobre essa reportagem, sobre a live solidária que vai acontecer aqui em Cachoeira do Sul, daqui a pouquinho a gente vai ter todas essas informações lá no nosso site, nas nossas redes sociais e, claro, você vai poder rever este conteúdo. Bom, a gente vai falar agora sobre o programa que deve substituir o Bolsa Família. O presidente Bolsonaro apresentou ao Congresso ontem o projeto do Auxílio Brasil. Por enquanto, os detalhes desse auxílio reformulado não estão lá muito claros, mas ele deve começar a ser pago em novembro deste ano. Está no Congresso o projeto que amplia o Bolsa Família. A proposta do Planalto também altera o nome para Auxílio Brasil. O texto da ampliação do programa, que depende de outras votações no Congresso, foi entregue nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O programa Bolsa Família atualmente paga uma média de R$ 190 a cerca de 14,6 milhões de pessoas. Com o Auxílio Brasil, o governo prevê aumentar o benefício para cerca de R$ 300 e atender mais de 16 milhões de brasileiros. O valor exato do benefício e dos recursos que vão financiá-lo devem ser definidos nos próximos meses, uma vez aprovado o orçamento de 2022, que o Executivo deve apresentar até 31 de agosto. O governo pretende que o Auxílio Brasil entre em vigor em novembro. A medida provisória entregue nesta segunda-feira também cria o programa Alimenta Brasil, em substituição ao Programa de Aquisição de Alimentos e o Benefício Primeira Infância. Essa iniciativa apoiará financeiramente com os maiores investimentos as famílias mais vulneráveis do país, especialmente aquelas com crianças em primeira infância. E foi disponibilizado no site da Prefeitura de Cachoeira do Sul um link de acesso à lista de medicação disponível na farmácia do SUS, em funcionamento na sede da Secretaria Municipal da Saúde. A nova ferramenta viabiliza ao público a visualização dos remédios acessíveis em estoque e evitar deslocamentos desnecessários à Secretaria caso a medicação não esteja momentaneamente sendo ofertada. A relação do estoque vai ser semanalmente atualizada no site para contemplar novas compras e possível falta de remédios. Bom, terça-feira aqui no NT Sul tem o comentário de Francisco Bastos no quadro Raio-X da Saúde. Francisco fala hoje sobre a importância da integração das cidades com a natureza. Isso tem vantagens importantes para a qualidade de vida. Temos, indiscutivelmente, uma grande consequência favorável quando há uma relação direta, especialmente nas grandes cidades, nas cidades médias, mas enfim, nas localidades em geral, entre a natureza e os demais equipamentos urbanos, como se identifica.
Isto faz com que as pessoas consigam, em tendo espaços urbanos e da natureza, ter uma melhor qualidade de vida, melhorando vários de seus indicadores, como uma queda dos níveis de estresse e uma saúde mental melhorada, evitando assim a necessidade de medicamentos ou de outras terapias. A urbanização, ela veio e durante muito período, estando eliminando espaços que nós tínhamos da natureza. Mas hoje já existe um movimento da arquitetura urbana propondo, né, espaços tanto em prédios, condomínios, enfim, espaços próximos para que as pessoas possam usufruir deste contato permanente com a natureza, seja através de um ar mais puro, seja de ouvir o canto de pássaros, seja o barulho da água, enfim, até o cheiro da grama, quando nós temos espaços bem cuidados, nos fazem ou nos dão uma sensação muito agradável. Por isso que quando nós vemos as nossas praças aqui em Cachoeira sendo bem cuidadas, isto é uma evidência de uma preocupação que vai além das questões estéticas urbanas e permite que tenhamos o contato entre esses espaços com as árvores, enfim, com todos os outros meios que se dispõem nessas localizações no centro da cidade ou mesmo nas periferias. Hoje a natureza, ela se mostra, e os estudos, por exemplo, da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, trazem evidências muito fortes desta relação positiva entre saúde e natureza, passando a ser todo este contato, além de uma questão meramente funcional, mas de uma relação entre dois seres vivos, as pessoas e as árvores, enfim, as águas, os pássaros e assim por diante. Por isso que, mais do que nós termos espaços privilegiados em nossa comunidade, em nossas comunidades, é importante também que tenhamos o cuidado nesse sentido, para que possamos, e aí o cuidado que eu digo, entra todo o cuidado também nosso, não só das administrações públicas, mas em relação ao descarte de lixo e cuidados de maneira geral a bancos e outros espaços, evitando assim que esses locais sejam locais onde não seja agradável o nosso convívio. E sem dúvida, concluindo, que a questão desse uso da natureza, de espaços da natureza, identificado inclusive como verde terapia, ele está dentro de um conjunto de aspectos que é identificado como promoção da saúde e que é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, portanto muito vinculado à gestão de saúde. E para não esquecer, nós não terminamos a pandemia. A gente tem observado muitas pessoas andando sem máscara e assim por diante. Uso de máscara, lavagem correta das mãos e evitar aglomerações. A pandemia ainda não passou. Boa tarde. Aí está, portanto, o raio-x da saúde, informações importantes, né, do Francisco Bastos, trazendo aí uma série de sugestões. E você que está em casa, o que você pensa dessa questão da integração, né, da natureza com as cidades, de ter bons locais onde a gente também possa, quem sabe, arejar o nosso pensamento, né? Eu acho que é algo bem importante para esse momento de pandemia, como o Francisco citou aí, né? A gente ainda está vivendo a pandemia, então uma série de cuidados são necessários, mas também é importante que a gente consiga vencer o estresse e todas as dificuldades que esse momento
tem inserido a todos nós. Bom, nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade, queremos ouvir você sobre a nossa cidade, sobre essa integração. Mande sua mensagem para a gente, o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, mande o seu recado, participe com a gente. Bom, tá com a gente aqui a Camila Oliveira, mandando o seu boa tarde para você, Camila, muito obrigado pela participação. A Lisete Pereira da Silva está mandando boa tarde para todos os seus amigos aqui em Cachoeira, obrigado, Lisete. A Lorena Moraes também está com a gente, o Zeno Fonseca. Jurema Barcelos, boa tarde. Como é que é? Ela disse que a lei é muito branda, né? A Jurema comentando a questão da violência contra a mulher. A gente trouxe no comecinho aqui do telejornal uma reportagem falando dos 15 anos da Lei Maria da Penha. E daqui a pouquinho a gente vai trazer ainda mais detalhes sobre isso, sobre a violência contra a mulher e sobre a proteção para a mulher, especialmente em Cachoeira do Sul, sobre o atendimento que é feito aqui no município. Quem mais? A Cláudia Souza está com a gente aqui também. Boa tarde, minha dose da Pfizer está agendada para dia 17 de agosto. Posso antecipar também? Cláudia, creio que sim, tá? Mas olha só, provavelmente aí a sugestão que eu te dou é entre em contato com a Secretaria de Saúde para você tirar a dúvida, né, e não perder a sua viagem. Mas eu acredito que sim, viu? Obrigado pela participação. Márcia Azevedo, Valderê, Sônia, Giselda, bairro Augusta, obrigado a vocês aí pelos recados, pelas participações. Tá com a gente aqui também Airon Jesus Bergman, tô aqui na escuta. Rejane, abraços, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Convido você a também interagir, trazer a sua notícia, a sua informação, de onde você está. Você pode comentar os fatos do dia e a gente coloca no ar a sua participação. Juntos nós construímos aqui o telejornal NT Sul. Nosso Facebook está à sua disposição, facebook.com/TV Cachoeira. E a seguir nós vamos falar sobre ações para melhorar o atendimento a vítimas de agressões domésticas e como evitar que histórias assim se repitam. Sabemos que muitas vezes ela não encontrou ainda a coragem necessária para ir até uma delegacia, porque é uma forma de exposição, né? Então, ali no serviço a gente sempre orienta da importância de registrar, mas deixamos no tempo dela até que ela se sinta segura para fazer isso. E a gente vai contar a história de um nascimento múltiplo inesperado que surpreendeu uma família de produtores rurais. Fato relativamente raro em propriedade aqui de Cachoeira do Sul, o nascimento de bezerros gêmeos. O NT Sul volta já, fique com a gente. Meio-dia e 32, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente. Na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo, você que está em casa assistindo na tela da TV, ou então acompanhando a gente nas nossas lives, né? Seja lá no Facebook ou então no nosso canal do YouTube. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aqui. Bom, e a gente vai agora ver como fica o tempo em Cachoeira do Sul e no Rio Grande do Sul. A novidade é que o frio está voltando. Então, depois do calorzinho do fim de semana e de ontem, é hora de deixar os casacos a postos, porque o inverno volta a mostrar a sua cara a partir de amanhã. Terça em Cachoeira do Sul amanheceu com pancadas de chuva e deve permanecer assim ao longo do dia, com tempo nublado e com rara possibilidade de aberturas. Mínima 13 graus, máxima 17. Quarta-feira o tempo bom retorna junto com o frio, já que o final de semana e a segunda-feira tiveram temperaturas elevadas para a estação. Mínima 9 graus, máxima 16. Quinta-feira vai ter sol, mas muito frio ao amanhecer, com chance de geada. Mínima 4 graus, máxima 16. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho já tem um certo retorno do frio a partir de hoje. Uma massa de ar polar ingressa no território e traz muita nebulosidade desde o começo do dia. De acordo com a Metsul Meteorologia, pode haver chuva em pontos isolados, mas já no fim do dia o tempo estará seco e firme na maior parte do estado. A partir do fim do dia, o frio se intensifica e a sensação térmica cai. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 18 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 16. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Também 17 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul,
15 graus. E agora um fato curioso, o nascimento de bezerros gêmeos mudou a rotina de uma propriedade localizada no Passo da Areia, aqui em Cachoeira do Sul. O fato inusitado, ocorrido sexta-feira, surpreendeu a família, já que esperavam apenas um filhote, como é comum. Essa foi a imagem vista pelo seu Adair no início da tarde de sexta-feira, quando foi no campo ver as vacas. A baíta ainda lambia os 2 filhotes recém-nascidos. 2! Uma grande surpresa para ele. Quando eu fui no campo lá para buscar a vaca lá para ver, estava separado das outras. Eu fui lá quando vi estavam os 2 já nascidos ali no campo ali. Foi surpresa. A gente não esperava no fim. Saiu 2 terneirinhos, 2 machos no fim. Foi inseminação que a gente fizemos. Temos faceiro com eles aí. Mesmo não sendo corriqueiro, o nascimento de bezerros gêmeos não é surpresa para a literatura veterinária. E se a gestação for resultado de inseminação artificial, ainda que sem manipulações extras, como é este caso, a gestação gemelar tem mais chances de acontecer. Nos bovinos ocorre, com uma frequência aí de 1 a 3%. Em animais. Isso vai depender aí dessa frequência, vai depender do nível nutricional desses bovinos. Animais muito bem alimentados podem chegar até 3% de ocorrência. Animais, digamos, mais rústicos a campo, essa incidência, essa ocorrência é menor. Ter ocorrido uma inseminação artificial contribui para esse fato? Na verdade, vai depender se foi do estro dela natural ou se foi sincronizado, Se ocorrer uma sincronização, para realizar essa inseminação artificial, pode essa manipulação hormonal aumentar a taxa de incidência desses casos. Os bezerrinhos são 2 saudáveis machos e assim deverão se desenvolver. Situação que não ocorre quando nascem juntos um filhote macho e outro fêmea. Uma síndrome que se chama Free-Mart, Essa síndrome ocorre, digamos, a contaminação pelo sangue masculino na fêmea, E na diferenciação sexual, essa fêmea fica infértil, Então, mas é a fêmea, é a terneira, a bezerra que vai nascer e ao longo da sua vida ela tem uma taxa aí de 99% de chance de ser infértil, porque ela vai ter um problema na questão da diferenciação sexual, no desenvolvimento sexual dela, então ela vai ser infértil. Na pequena propriedade do seu Adair, além do plantio e comercialização de hortaliças, o leite produzido por 3 vacas auxilia no complemento da renda familiar. No pátio, além de 5 cães, a convivência de todos é pacífica com os demais bichos. Este filhotão aí tem cerca de 20 dias e só está sozinho hoje porque momentaneamente perdeu a preferência da Rafaela, de 11 anos, para os gêmeos. A neta do seu Adair criou intimidade com os terneirinhos e a irmãzinha caçula, Alisha, também já perdeu o medo. Juntas, elas se divertem. O encantamento com os 2 bezerrinhos é geral, olha só. Estão sempre saltitando, são 2 crianças, são 2 recém-nascidos. E a boa notícia é que a intenção não é desmamá-los. A intenção é que eles continuem bem, tranquilos, calmos e a mamãe também produzindo leite. Vai ter divisão nessa partilha da produção. Vou deixar mamar nela. Vou deixar 2 tetos para eles e 2 para mim. Vai dividir? Vamos dividir o leite agora. Por que essa estratégia? É porque ela fica mais estressada, o animal. Eu já tive vaca que eu tirei e a gente passa mais dificuldade. Ela, além de esconder o leite, ela fica estressada, E assim vai ser mais natural, Os filhinhos junto dela ali. Ela vai criar os filhotes dela. Eu percebo em ti também um olhar diferente, Porque todo mundo fica encantado, Sim, A minha neta mesmo veio aí ontem, passou o dia em volta brincando com os terneirinhos, Para ela é uma novidade. Adora os bichos e se encantou, porque olha, coisa mais lindinha mesmo. Vamos criar eles agora. Os recém-nascidos aproveitam os momentos em que gravamos e desfrutam da proximidade com a mãe para mamar e receber chamegos. Mamãe baíta
põe um basta na participação televisiva e sai de fininho em direção ao campo para o primeiro passeio em família com os gêmeos. E aí, gostou dos 2 terneirinhos? Mande mensagem pra gente lá na nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Essa história já vai estar também no nosso site, nas nossas redes sociais, pra gente compartilhar com os nossos amigos, né? Bom, e a gente traz agora uma atualização sobre a Expo Inter, porque a 44ª edição da feira, que vai ocorrer entre 4 e 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai ter a participação de 2.820 animais de argola, aqueles que vão a julgamento. O número de inscritos é maior que do ano passado, 1.019, mas não alcança os números da feira de 2019, 3.975. As associações de criadores têm ainda até 18 de agosto para inscrever bovinos, rústicos e equinos destinados exclusivamente a provas e leilões. Frio recorde no Brasil e uma estiagem que já ameaça o fornecimento de energia elétrica. Inundações históricas em regiões da Europa, incêndios florestais nos Estados Unidos, onda de calor sem precedentes no Canadá. O relatório divulgado ontem pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é alarmante e traz um embasamento científico para os problemas ambientais cujos sintomas têm sido vistos com cada vez maior recorrência na prática. Por conta da atividade humana, o mundo está a um passo de entrar em colapso climático. Por volta de 2030, 10 anos antes do que se estimava, o aquecimento global poderá alcançar o limite de mais 1,5 graus centígrados, com riscos de desastres sem precedentes para a humanidade. É o que aponta o relatório de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Mas para a ativista Greta Thunberg não há surpresas. No Twitter, a jovem afirmou que ainda podemos evitar as piores consequências, mas não se continuarmos como hoje. Há menos de 3 meses da Cúpula do Clima, a COP26, os especialistas climáticos das Nações Unidas responsabilizaram o ser humano por estas alterações e advertiram que não há outra opção além de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. Aprovado na última sexta-feira por 195 países, o relatório de avaliação analisa diferentes cenários de emissões. Em todos eles, a temperatura do planeta alcançaria o limite de mais 1,5 graus centígrados em relação à era pré-industrial por volta de 2030. Antes de 2050, este limite seria superado se as emissões não forem reduzidas drasticamente. Isso representaria o fracasso do Acordo de Paris, que pretendia limitar o aquecimento global. O relatório envia um sinal muito claro e inequívoco para todos aqueles que ainda estão hesitantes sobre a proteção do clima. O planeta está em perigo mortal e, com ele, seus habitantes. De acordo com os cientistas, o planeta já alcançou mais 1,1 graus centígrados e começa a sofrer as consequências: incêndios, inundações e ondas de frio e calor. Esta é a primeira parte da avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. A segunda, prevista para fevereiro de 2022, mostrará o impacto destas mudanças e como a vida na Terra será transformada irremediavelmente em 30 anos ou menos. A terceira parte vai abordar as soluções possíveis e é aguardada para março de 2022. E a responsabilidade sobre o clima e sobre o planeta, né, é de todos nós, né? Começando por aquele cuidado caseiro, separação do lixo, onde descartamos os resíduos, tudo isso vai voltar, né, em forma de resposta do ambiente e da natureza. Gente, o Ministério do Trabalho e Previdência publicou ontem no Diário Oficial da União uma portaria que disciplina os procedimentos de operacionalização dos processos de revisão de benefícios previdenciários por incapacidade de longa duração. De acordo com a portaria, a convocação para a revisão vai ser feita por meio de envio de carta, com aviso de recebimento digital pela Direção Central do INSS para o endereço que consta no cadastro do benefício. Após receber a carta, o beneficiário vai ter prazo de 30 dias para agendar a perícia médica no site do INSS, na opção Agendar Perícia, ou então pelo telefone 135, onde é possível ser auxiliado pela central de teleatendimento. Caso a convocação não seja atendida,
o benefício vai ser suspenso. E caso o agendamento não seja feito no prazo de até 60 dias da suspensão, o benefício pode cessar de forma definitiva. E a gente volta a falar sobre violência contra a mulher. Mais cedo teve reportagem especial aqui sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. E nós vamos falar agora da campanha nacional que busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica. É o Agosto Lilás. Em todo o país, ações de conscientização, esclarecimentos e atualizações em ferramentas e ações de combate à violência contra a mulher são discutidas e implementadas. Este ano a campanha ganha ainda mais força, justamente porque a Lei Maria da Penha, cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher, completa os seus 15 anos. A violência física é a forma mais evidente de violência contra a mulher, mas as mulheres ainda são vítimas de outras formas de violência. A violência moral, psicológica, que agora, recentemente, foi incluída no Código Penal, passível, então, de punição ao agressor. O Agosto Lilás é o mês dedicado a falar sobre todas as formas de violência e discutir maneiras de combater essa violência contra as mulheres. Dados indicam que houve um agravamento nessa situação durante a pandemia. E o mais difícil de entender é que os relatos não confirmam os casos, porque com o agressor presente em casa, muitas mulheres deixam de buscar o apoio e de denunciar esses casos de violência. A dependência física, a dependência emocional, a dependência afetiva e financeira impede muitas vezes essas mulheres de romperem essas relações abusivas. Ao meu lado está a assistente social Daniele, que acompanha casos de violência aqui em Cachoeira do Sul e que vai nos trazer algumas informações sobre o que a realidade cachoeirense retrata nesse sentido e de que forma a rede de proteção às mulheres está estruturada para tentar combater essa situação agravada em função da pandemia, né, Daniele? Boa tarde, vamos falar um pouco sobre essa dificuldade de manter uma rede de suporte, atendimento e de controle de violência contra as mulheres aqui na cidade. Boa tarde. Bom, eu sou assistente social do CREAS, é um serviço especializado no atendimento a todas as situações de violência de todas as faixas etárias, incluindo as mulheres que sofrem violência doméstica. Nós percebemos que durante a pandemia, infelizmente, o acesso às mulheres ao serviço reduziu muito, o que nos preocupa, porque apesar dos números mostrarem que a violência ela não cessou durante esse período, inclusive se agravou pela permanência maior dos homens, dos agressores dentro das residências, mas a dificuldade delas acessarem o serviço. Então, acabam ficando desguarnecidas do nosso apoio, que é no sentido de fortalecer elas, para que consigam romper aquele ciclo, se perceberem dentro de uma situação de violência e romperem com as agressões para iniciarem sua nova jornada de vida. Existe uma dificuldade no sentido, inclusive, de garantir a independência, a autonomia dessas mulheres para que elas saiam desse ambiente de violência, né, Daniela? Perfeito, perfeito, justamente. A mulher, quando ela se percebe na situação de violência, que ela busca os mecanismos de segurança, né, o registro na delegacia, a medida protetiva que garante o afastamento do agressor de sua casa, ao mesmo tempo ela se vê muitas vezes numa situação de desamparo por não ter condições de manter a sua renda, a sua condição de vida, geralmente com filhos, né, e acaba o serviço necessitando de outros meios para que dê amparo total a ela, que tenha a geração de renda, a busca por emprego, enfim, que ela não fique nessa dependência, porque isso muitas vezes gera o retorno dela ao convívio, porque é a maneira que ela tem de se sustentar e sustentar muitas vezes os seus filhos. E existe também uma questão que é importante a gente ressaltar, não é só uma necessidade financeira, existe muitas vezes a necessidade de permanência por um vínculo emocional que não foi possível romper, embora a situação de violência, né, Daniela? Exatamente, existe, né, a dependência afetiva, emocional, que nós chamamos, né, muitas vezes isso impede da mulher conseguir
retomar a sua vida de outra forma. Há um vínculo, né? E existe muito a expectativa de que o agressor ele vai mudar seu comportamento. Que foi aquela vez, né? Que foi um caso isolado, enfim. Mas também a nossa experiência mostra que as situações elas começam de forma muito branda e tendem a se acentuarem com o passar do tempo. Então, tudo isso a gente busca trabalhar com a mulher, né? Que ela perceba que as situações ao longo do seu histórico de vida, né? As agressões elas foram mudando e que, enfim, ela consiga enxergar que ela pode, sim, trabalhar e seguir a vida de outra forma. Nós atendemos independente do registro de ocorrência lá no serviço. Embora a gente saiba que é o registro que vai garantir, né, o conhecimento por parte dos serviços de segurança da situação, as formas de amparo, nesse sentido de proteção, mas para nós, né, a gente atende independente porque sabemos que muitas vezes ela não encontrou ainda a coragem necessária para ir até uma delegacia, porque é uma forma de exposição, né? Então, ali no serviço a gente sempre orienta da importância de registrar, mas deixamos no tempo dela até que ela se sinta segura para fazer isso. E esse passo é definitivo, né? A pessoa se sentir preparada para isso. Existe também uma outra dificuldade que nós mulheres conhecemos, que é o atendimento especializado nas delegacias. Nós não temos o atendimento especializado em Cachoeira do Sul. Existe uma sala dedicada para esse atendimento, mas sem profissionais especificamente qualificados para isso. É a exposição da vida de uma mulher ali frente a outras pessoas que também aguardam atendimento nas delegacias. Então é uma rede que precisa de muito aprimoramento ainda, né, Daniela? Sem dúvida, porque o momento principal da mulher é essa acolhida, que ela não se sinta julgada, não se sinta taxada. Nós sabemos que tem situações em que há reiterados registros de ocorrência. É direito dela, né, registrar quantas vezes forem necessárias, ter garantido esse amparo até que ela consiga ter condições de se libertar desse ciclo. E é esse acolhimento que vai fazer com que ela se sinta segura e pronta para acessar os outros mecanismos que estão à disposição dela. A gente sabe, né, que, infelizmente, muitas optam por não registrar com receio, né, do próprio preconceito, embora hoje se fale muito, e isso é muito bom, se falar a respeito da violência contra a mulher, mas ainda existem locais em que não conseguem trabalhar nesse sentido de acolher e dar o amparo necessário para ela. Independente de tudo isso e dessas dificuldades, é preciso que a gente fortaleça essas mulheres e faça com que elas entendam que é necessário romper esse vínculo de violência. Mas, invariavelmente, chega aquele momento da denúncia, da formalização, então, da medida protetiva, mas tem uma caminhada bem longa depois para aquela pessoa que faz a denúncia. Ela tem um documento, mas ela não tem a segurança contra o agressor e nem um lugar para ser acolhida. Como é que Cachoeira tem se organizado para isso? Exato. Geralmente, quando as mulheres procuram o nosso serviço, elas já vêm encaminhadas pela delegacia, né, por outros órgãos, enfim, quando já se tem o registro. No momento que a gente percebe, né, que aquela medida protetiva ela leva um período até ser efetivada, ela não tem condições de permanecer na moradia, por questões de segurança, enfim, nós deslocamos ela e os filhos, né, quando não se tem uma rede de apoio para um local provisório, até que minimamente ela tenha condições de pensar em conjunto conosco outras alternativas que se tenha. Né? A gente percebe que quando a mulher tem uma rede de apoio, seja familiar, comunitária, ela consegue permanecer mais tempo afastada, né? Ou quando consegue realmente se libertar, mas na ausência dessa rede, infelizmente, o índice de retorno das mulheres ao convívio dos homens é muito grande, infelizmente. E aí está o risco do feminicídio. Exatamente. O que nós falamos sempre? A medida protetiva ela é extremamente importante, mas não apenas a medida. O descumprimento da medida deve ser sempre comunicado, porque é isso que vai dar a visibilidade da situação dela para os órgãos de segurança. Né? Ela tem a medida, mas se cada descumprimento não for registrado, não tem, né, a preocupação com a realidade dela e o risco de ocorrer crimes mais fortes, com certeza acontece muito mais. Vamos encerrar esse nosso bate-papo dando um serviço sobre onde procurar, a quem recorrer em situações de violência e até o trabalho
que vocês fazem de acolhida, de orientação a essas mulheres? Perfeito. Nosso serviço ele fica localizado na rua Silvio Escopel, esquina com a Virgílio de Abreu, número 1087, na descida do fórum, bem próximo ao fórum, uma quadra acima. Trabalhamos todos os dias, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Trabalhamos com as mulheres no sentido de fortalecê-las, de encontrar alternativas para aquela situação. Se elas querem apenas ir conversar conosco, né, não tomaram nenhuma medida mais drástica ainda, estamos à disposição. A importância de se utilizar os meios de denúncia anônimo, Disque 180, que é específico para a violência contra a mulher, não há exposição, e o caso se torna conhecido. É uma ferramenta muito importante. E, claro, a gente precisa pensar também como serão as nossas gerações futuras. Se começarmos a trabalhar agora a questão da violência contra a mulher, no dia a dia, dentro das casas, na criação das nossas crianças, nós teremos uma mudança muito positiva para os próximos anos. Trabalhando como sociedade, né, Daniel? Perfeito. Agradeço pelas tuas informações, então. Muito obrigada. Me despeço aqui, Daniel Nunes, da Daniele, deixando um recado importante, eu como mulher, apoiando outras mulheres também, que nós não nos calemos, deixando um alerta também para homens, familiares, amigos, vizinhos. Quando existe um caso de violência, todos nós podemos colaborar para romper esse ciclo. Tem um problema na vizinha, tem um problema no seu ambiente de trabalho, percebeu um problema com a sua amiga que mudou o comportamento repentinamente, tente socorrer. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Obrigado, Thelma, pelas informações. É isso, né? Nós não podemos naturalizar a violência. E, infelizmente, isso acontece com muitas mulheres que, às vezes, vão dando segundas, terceiras, quartas chances e, infelizmente, terminam sendo vítimas, né, de casos graves de violência no ambiente doméstico, no ambiente do lar. Bom, olha só, nós temos aqui uma informação que acaba de chegar sobre vacinação aqui para Cachoeira do Sul. Então, atenção, você que tem 24 anos ou mais, vai haver aí uma nova redução na faixa etária aqui no município, uma nova ampliação na faixa etária e amanhã pessoas com 24 anos ou mais já poderão receber a primeira dose contra a Covid-19, né? Olha só, então atenção para os locais de vacinação. Um dos locais vai ser um drive-thru, que vai ser feito na Fenarroz, local tradicional para isso aqui no município, a partir das 5 horas da tarde, tá? Vai ser das 17 às 21 horas, então das 5 às 9 na Fenarroz. Também vai ter vacinação nesse mesmo horário nas principais unidades de saúde aqui do município, a US1, né, que fica ali junto ao INSS, na US4, que fica no Centro Social Urbano, e também na US14, lá no bairro Marina. O horário é o mesmo, padronizado, das 5 até as 9 horas da noite, aqui em Cachoeira do Sul, pessoas com 24 anos ou mais podendo se imunizar amanhã contra a Covid-19. Bom, e a gente vai para um último bloco de interatividade, recadinhos dos nossos telespectadores chegando especialmente aqui através do nosso Facebook. A Adriana Rodrigues está comentando sobre esse tema da violência contra a mulher e ela traz aqui um comentário que é exatamente isso, né? Infelizmente, os direitos das mulheres ficam mais no papel do que na ação, pois muitas que denunciam o agressor são mortas pelos mesmos, pois só é feito o boletim, ele é solto, logo, então, ela está à mercê do perigo novamente, né? Então é preciso um acompanhamento mais profundo, mais atenção para esses casos que são mais graves. Obrigado aqui, Adriana, pelo comentário. Liane Melo está com a gente também, mandando o seu boa tarde. Agradeço aqui pela participação. A Suzana Hernandes, Patrick de Castro, a Fabiane Lopes, Simone Freitas, a Sandra e o Everson. Muito obrigado de coração a todos vocês pelas participações. Bom, o Telejornal NT Sul está chegando ao fim, mas você pode rever os conteúdos de hoje e outras informações lá no nosso site tvcachoeira.novotempo.com. Fique na companhia da TV Novo Tempo, tem programação de qualidade para você e para toda a sua família e eu espero você amanhã, na hora do almoço, ao meio-dia, aqui na telinha da TV. Até lá, tchau!